Olá, cerejinhas e cerejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal. Mais uma vez, aqui estou eu, na calada da noite, fazendo vídeo pra vocês. Sim, por isso eu tenho que falar assim, mais baixinho. Mas eu não ia conseguir dormir sem gravar, porque eu tava louca pensando nisso, né? Porque no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que quem eu acho que matou a Charlotte é uma pessoa que vocês vão me achar louca, em que então eu teorizaria isso melhor pra trazer e explicar aqui pra vocês. Bom, pra quem não assistiu o vídeo anterior, assiste lá, né? Que é a análise da promo aí do próximo episódio. E nele nós vamos descobrir, enfim, quem é o assassino da Charlotte. Pois bem, eu acho que tem algumas pessoas aí que estão bem suspeitas, né? Que são o Ezra, a Hannah, inclusive, porque ela tá lá no meio daquela noite, né? Naquela cena que cai as pétalas nela. Tem a Arya também que tá suspeita, a Mona. Enfim, eu acho que todas as liars aí teriam seus motivos. E tem outras pessoas aí que também estão parecendo suspeitas. Porém, eu acho que a gente nunca tem que ficar pensando como espectador. A gente tem que pensar como produtor da série. E como produtora da série, o que eu faria? Eu colocaria algumas pessoas como suspeitas, né? Assim como estão sendo alguns personagens. E aí, na revelação, eu traria um personagem que em nenhum momento ele parece ser suspeito. Que, tipo, do nada seria ele que chocaria todo mundo. Todo mundo ia ficar tipo, meu Deus, mas como? Por quê? E ia inventar um motivo pra ele ter feito isso. E é isso, então, que eu acho que a Marlene fez, né? Eu acho que a Marlene vai deixar a gente com cara de tombado com a revelação. E se for, por exemplo, Ezra, a gente não vai ficar tombado, né? Porque é uma coisa meio que, ele saiu com a área aquele dia, ele teve tempo para... Então eu acho que não vai ser nenhuma dessas pessoas que tem aí a possibilidade. Eu acho que vai ser alguém, tipo, nada a ver, como, por exemplo, o pastor Ted. Mas Larissa, o pai dela, por que ele faria isso? Vou explicar. Eu acho que o pastor Ted pode ter matado a Charlotte e Mary Drake, né, pode ter ajudado, pode ter sido os dois. E eles podem ter trabalhado juntos ou separados, mas que podem sim ser eles. Quando eu acertei, né, aquela teoria falando que o pastor Ted é o pai da Charlotte, muita gente falou assim, meu, mas de onde você tirou isso? Ele era um personagem nada a ver. Como você pensou nisso? E essa é a resposta. Pensando como produtora da série e não como público, né? Porque como público a gente analisa conforme as pistas que nos é dada. Então a gente pensa, mas naquela noite tal, quem tem motivo tal. E como produtora, tem que se pensar em alguém, tipo, que ninguém mais vai pensar. Então, por essa linha de raciocínio, eu pensei nisso. E assim como a Marlene colocou ele como pai da Charlotte, a Marlene pode ter colocado pra ele papéis mais importantes, né? Tipo, como ser o assassino dela e talvez também como sendo AD. Gente, pra ser muito sincera, eu não gostaria que Ted fosse AD. Eu ia ficar tipo, Ted. Ok, pode chocar a gente por elas revelações e tal. Eu acho que talvez ele não seja AD, eu não tenho essa suspeita gigantesca dele, mas eu também não fecho os olhos pra isso, né? Teorizei e pensei nisso, sim, e vou contar tudo aqui pra vocês. Porque eu acho que o Ted pode ter participado de algumas coisas, entendeu? Que ele pode até ter jogado com a filha dele. E que ele pode ter matado ela, talvez, porque ela não queria mais jogar e ela poderia comprometer ele, porque ela podia entregar ele, sabe? Umas coisas meio assim, por alguns desses motivos. Até imaginei também uma briga, sabe? Tipo, eles foram ter uma conversa familiar e aí teve uma briga, sabe? E a Mary Drake bateu lá no pescoço dela e machucou. E aí o Ted jogou ela e fez parecer suicídio. Uma coisa meio assim, sabe? Tipo, um trabalho dos dois e não de um só. E, inclusive, eu queria citar aqui uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo lá na teoria que eu acertei, que se vocês não assistiram, a gente assiste lá, que é a árvore genealógica das famílias de Lawrence Drake e Rachel. Eu fiz todo o desenho dessa árvore genealógica pra vocês. Então vai lá me dar uma moral. Hoje tá impossível gravar com esses aviões. Gente do céu, a cada 1 minuto é um avião pousando nesse aeroporto. Não dou conta, ó. Tem que ficar esperando o avião passar. Já tem que falar baixo, já tá tarde e tem que ficar brigando com o avião.
A Charlotte sabia que a Mary Drake era a mãe dela antes mesmo de toda aquela revelação e tudo. Talvez ela descobriu quando ela era A, ou talvez ela sempre soube. Por quê? Quando ela se apresentou como Cissy, ela disse que o nome dela era Cissy Drake. Ela usou o sobrenome da mãe, Drake, né? Então ela conhecia Mary Drake, né? Eu sempre tive isso em mente, que sim, ela sabia que Mary era a sua mãe. Mas antes de continuar aí, de falar rapidamente aí a teoria, eu quero mandar os meus 3 beijos especiais de hoje. Sim, é aquele videozinho no improviso, que o roteiro já estava pronto, eu precisava falar, mas eu separei os meus 3 beijos de hoje, que vão para Alejandro Duarte, Rebeca Sofia e pra linda do canal Céu de Júpiter. Um grande beijo pra vocês 3. Do fundo do meu coração, muitíssimo obrigada pelo carinho e presença aqui no canal, gente. Vocês são incríveis. Obrigada. Bom, então é isso. Eu acho que o Ted tem aí envolvimento, né, na morte da Charlotte. E eu acho que tem mais história aí sobre ele, que tem mais coisa que pode acontecer sobre. E agora eu vou falar um pouquinho da teoria pra vocês. Que começa quando ele conheceu a ela, né? Eu acho que, se eu não me engano, é a primeira aparição que ele faz na série, né? Que é aquele encontro que ele tem com a ela e eles vão tomar sorvete. E aí eles tomam um sorvete verde. Ai, mas Larissa, o que a cor do sorvete tem a ver? Bom, Andy também toma um sorvete verde, né? E é na mesma temporada, né? Se eu não me engano, 2 ou 1 episódio antes disso acontecer. A Andy aparece tomando aquele mesmo sorvete verde e o Pastor Ted chega, né? Ele surge aí na série e ele toma o mesmo sorvete verde. Então seria uma dica aí pra falar, olha, este, né, pode ser AD ou este tem envolvimento, alguma coisa do tipo. Acho também que o Ted, ele pode ser o irmão do Byron, né? Ele pode ser aquele tio da área que tem problemas psicológicos. Aí vocês vão me perguntar, mas Larissa, como é que ele saiu com ela e a ela não o conheceu? Gente, simples. Se ele tem problemas psicológicos, ele pode ter estado internado no Hadley. Então ele podia, tipo, ficar lá internado e o Byron visitar, né, já que é irmão, e não levar ela e falar, não, é melhor você não ir, ele é meio violento e tal, uma coisa meio assim. Neste caso, a ela não o conhecia, né, ela sabia, né, do cunhado, tudo, que ele tinha problemas e tal, mas ela não tinha contato com ele. E por isso eles saíram e ela não o reconheceu. Mas o Ted estando no Hadley, né, ele sendo aí o tio da área, ele poderia ter conhecido a Mary Drake lá dentro do Hadley e lá eles teriam tido um relacionamento que teria gerado a Charlotte, né? Ou então ele não teria ficado internado, mas ele tinha um acompanhamento, alguma coisa assim, e ele conheceu ela lá, mantinha contato com ela lá, inclusive poderia visitar a Charlotte lá e ter um contato maior e tudo mais. Aí a relação dele com a ela não estaria dando muito certo, né? Não teria dado certo. E aí ele foi se relacionar com a Ashley, que é mãe de outra Liar. Sim, por quê? Porque ele queria se aproximar das Liars, ele queria saber mais sobre ela e não somente a filha dele, entendeu? Então ele se relacionou com a Ashley porque ele queria se aproximar das meninas e aí ele sempre foi o bonzinho, né, pra elas terem confiança nele e também pra Ashley contar as coisas pra ele. Lembram daquela cena na igreja que a Hannah vai lá separar as roupas pra doação e aí ela encontra a jaqueta da Emily e não sabe, tipo, ninguém sabe como que a jaqueta foi parar lá? O Ted poderia facilmente ter colocado a jaqueta ali. E aí, tipo, ele pode ter colocado e ele ficou de olho pra ver se a Hannah pegaria. E a Hannah realmente pegou e colocou na bolsa dela e levou pra Emily. E aí, tipo, ele ficou naquela de vi e não contei pra ninguém pra ganhar a confiança da Hannah, entendeu? Pra mostrar pra Hannah, olha, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou confiável, né? Pra Hannah gostar dele, incentivar o relacionamento dele com a mãe dela e ele ficar ali de bonzinho no meio dessa história toda. Depois, né, que separaram aquelas roupas para doação, tudo, ele resolve dar uma festa, né, de agradecimento. Só que ele marca essa festa na igreja, quando a Hannah marca uma isca lá pra ir na igreja também. Então, talvez isso não foi uma coincidência, entendeu? Talvez a Hannah marcou esse negócio lá na igreja e aí ele marcou a festa pra ele estar lá acima de qualquer suspeita. E aí, naquela noite, ele pegou o pendrive, ele pode ter assistido e ele sabe aí de todos os segredos. Uma coisa, assim, muito louca, assim, que eu não sei porque eu tô falando, que eu deveria cortar desse vídeo,
é a roupa dele, que é essa daqui, e a comparação com o desenho da Bethany, porque eu tento ficar achando sentido nos desenhos da Bethany. Então será que ele conhecia a Bethany e ele tratava ela bem, a Bethany gostava dele e idealizava ele como um pai e eles ali como uma família feliz? E aí seria ele aí o cara do desenho? Ou sei lá, será que ele seria tipo o irmão da Marion? E aí ele seria tio do Toby? Ou será que ele seria o pai do Ren? Sabe? Tipo, não sei, cara. Eu acho que ele tem que ter envolvimento aí com mais alguma coisa na série, sabe? Que, tipo, ele tem que ser mais alguma coisa além de pai da Charlotte. Então eu tô tentando achar um sentido aqui pra alguma história dessas. Se Ted for AD, ele pode machucar as meninas, porque de alguma forma o pai delas, né, os pais delas têm algum envolvimento aí com alguma coisa e ele acha que elas têm que pagar por isso, ou que ele também acha que elas têm envolvimento, então que elas mereçam isso. E ele pode ter se envolvido no jogo depois do conteúdo do pendrive, ou ele colocou a Charlotte nisso, ou a Charlotte colocou ele nisso, né? Enfim, eu acho que de alguma coisa, pelo menos, aí ele participou. A Charlotte pode tá jogando lá, tal, com alguém mais, e ele pode ter participado em algum momento, como, por exemplo, quando a Alicent tava na cadeia, e teria sido ele que colocou o dinheiro ali na Bíblia, né? Pra subornar alguém, né, as mulheres lá, pra que elas maltratassem a Alicent ali dentro da prisão. Então eu acho que ele fez isso, né, e que ele fez algumas coisinhas assim, meio tipo, algumas coisas aí que serão reveladas, mas eu particularmente não acho que ele seja AD, também nem quero que seja. Então, gente, não esquece de deixar o gostei aí de vocês, já dá o gostei aí de vocês, por gentileza, pra me ajudar. Se ainda não é inscrito, já vem aqui, se inscreve aqui no canal e vai fazer parte da família Bela. Comenta aí o que você acha. E é isso, gente, muito obrigada por estar aqui, um grande beijo e até a próxima! Não esquece de assistir aos meus outros vídeos e de me seguir no Instagram.